Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem pessoal, o que está por trás do carnaval? Muita gente já deve ter ouvido falar nisso. Peço que vocês assistam até o final, porque eu vou tratar isso de uma maneira diferente, como vocês nunca viram, tá? Vou citar alguns fatos históricos aqui. É bem importante porque a gente vai falar um pouco sobre os demônios. O que seriam os demônios, né? Seriam seres extradimensionais que trabalhariam em ultrafrequência, podendo até, através do córtex cerebral ou da glândula pineal, estabelecer ali e modificar a forma normal das pessoas, né? E seja lá de maneira física, seja lá através de gestos ou alguma coisa nesse sentido. Se você pegar nas escrituras, várias vezes, inclusive o próprio Messias, ele expulsou demônios, né? E depois os seus apóstolos também. Ao longo da história tivemos vários relatos de possessão demoníaca. E o que eu vou tratar aqui, tem por exemplo, um especialista nessas coisas, David Icke, né? Ele traz até essa coisa de uma maneira diferente, tratando como ele chama de reptilianos, né? Ele tem um trabalho muito importante nesse sentido. E por exemplo, as pessoas ao utilizarem alguns entorpecentes ou álcool, elas poderiam estar mais suscetíveis a esse tipo de manifestação, ou pessoas que teriam talentos mediúnicos. Muita coisa é discutida nesse assunto, mas o que eu vou trazer aqui são fatos, ok? Hollywood há muito tempo, por exemplo, ele vem nos tentando, há quem diga que Hollywood tenta, né, fazer com que as pessoas admirem esses seres, né, através dos seus filmes e tudo mais. O mais interessante disso tudo, o que eu vou trazer aqui para vocês, são fatos que ocorreram e que muito disso que aconteceu, coisas impressionantes, foram e que acabaram incentivando a criação do carnaval e de outras festas, ok? Eu vou ler aqui para vocês esse assunto bem interessante. Está aqui, o que está por trás, é um site que se diz medium.com, tá? Mas ele trata de uma maneira bem interessante a questão da epidemias de dança, ok? Quem não ouviu falar nesse assunto, preste atenção, porque foram fatos que ocorreram e são fatos impressionantes ao longo da história, ok? O que isso tem a ver com o fato de você curtir bastante o Ano Novo, né? Festas, seja lá Ano Novo, Carnaval, Natal, vamos lá? Tá aí, ó. Eu vou ler para vocês e vocês vão entender. Aí tá aí, ó. Apesar de o tema passar batido nas aulas de história da escola, sempre passa batido, né? Ninguém fala sobre isso na escola, você não ouviu falar. Trata-se de um assunto que intriga historiadores e outros estudiosos do mundo inteiro. O porquê de terem existido epidemias de dança. Mas o que foi isso, afinal? Elas podem ser definidas como uma praga que se alastrou, fazendo com que várias pessoas começassem a dançar sem parar. Literalmente na Idade Média e na Renascença, tanto que nos mais diversos episódios desse tipo registrados no curso da história, houve mortes originadas pelo cansaço extremo. Gente, é isso que vocês estão ouvindo. Pessoas dançavam até a morte. Vamos lá. Ou então, ao menos em decorrência de outras possíveis consequências da epidemia, como um infarto. Isso, as pessoas infartavam. Olha só, não é um mito. Dentre historiadores não há a menor dúvida de que os casos dos quais se tem registro realmente ocorreram. O professor estadunidense John Weller, que tem um livro específico sobre o tema, A Time to Dance, A Time to Die, The Extraordinary Story of the Dancing. Aí está aqui, sem versão traduzida para o português, afirma ser incontestável que o evento de fato ocorreu. O episódio mais notável faz aniversário de 500 anos por agora. Em julho de 1518, dizem os documentos oficiais que uma mulher com o nome de Frautofeia, na cidade de Estrasburgo, atual França, mas na época era integrante do Império Sacro Romano, começou a dançar freneticamente na rua, sem nenhum motivo aparente. Logo, dezenas de outras pessoas se juntaram a ela e não conseguiam parar. É isso que aconteceu. Uma mulher, a Frautofeia, começou a dançar do nada na rua e logo as pessoas foram se juntando a ela, tá? Vamos lá, tá aqui até as gravuras, né? Beleza? Todos os relatos confiáveis convergem em vários pontos, e um deles é o que a adesão da dança era involuntária. Disse que pessoas gritavam de dor, pediam ajuda, as pessoas dançando gritavam, pedindo ajuda, mas eles não conseguiam parar de dançar.
aos berros e clamavam por misericórdia. As pessoas pediam misericórdia, mas o corpo não conseguia parar de dançar. Foi assim que, como também relata o físico renascentista Paracelsus, que deram os eventos de 1518. Né? O físico da época, um físico renascentista da época, relatou dessa forma. As pessoas começavam a dançar, não conseguiam parar, pedir ajuda, clamavam por misericórdia, mas não conseguiam. No terceiro dia de dança, cessada de modo temporário, unicamente quando os participantes colapsavam e caíam no sono, Frau Toffé estava coberta de suor e com seus sapatos manchados de sangue. Paracelsus diz que no início a população de Estrasburgo acreditou se tratar apenas de uma tentativa de irritar o marido, pensando que ela queria irritar o marido. Mas conforme o dia foi passando, viu-se que Toffé estava genuinamente presa naquela compulsão. As autoridades locais, na tentativa de controlar a epidemia, prescreveram mais dança e até instalaram um palco no coração da cidade, por exemplo, para que os dançarinos se movessem livremente, tanto durante o dia quanto à noite. A instalação contava até com músicos. Na época acharam que ela estava querendo irritar o marido, acharam que a população estava fazendo algum tipo de manifestação contra o governo e botaram até um palco lá, com o objetivo de sacanear o pessoal e com músicos, né? Era uma tentativa de conter a adesão da população da cidade de Alácia, pois o cansaço dissiparia a multidão pela praga infectados, que já somavam, depois da quantia de só 30 pessoas no começo, mais de 400 pessoas começaram a dançar loucamente sem parar. No entanto, a iniciativa não trouxe os resultados esperados e rapidamente vários cidadãos chegaram à morte por exaustão. A dança só foi parar no fim do verão, em agosto, começou em julho, só foi parar em agosto, depois do falecimento de vários dos participantes, dos pés de outros e serem inviabilizados de qualquer tipo de movimento. Ok? E não se trata de um episódio único e isolado na história. Ao menos 6 outros casos aconteceram entre 1017 e 1518, tá? 6 outros casos na época ocorreram também, em territórios outros pertencentes à Suíça, à Alemanha, à França e aos Países Baixos, além de países adjacentes como Luxemburgo e Bélgica. A dançomania chegou até a Itália, onde recebeu o nome de tarantismo, devido, na época, eles suspeitavam que as tarântulas fossem responsáveis pela epidemia. E já no século seguinte do episódio mais famoso e documentado dos anos 1600, esses eventos cessaram e se tornaram parte apenas do fascínio dos estudiosos. Qual seria então a razão por trás das epidemias de dança? Por que eles pararam de acontecer e por qual razão eles existiram? E aqui vai falando sobre o John Haller, que estudou um pouco, eu não vou ler tudo, eu vou deixar na descrição, tá? Tá aí, ó. Eles estão os pesquisadores dizem que na época, né, houveram muitas coisas acontecendo no mundo. Nós tivemos peste negra, peste bubônica, né? Assim, então as pessoas, qualquer problema social que havia acabava causando essa histeria, né? Como se fosse uma histeria coletiva. Por exemplo, durante a epidemia de 1518, os habitantes de Estrasburgo estavam sofrendo ainda mais fome do que o usual, devido à sucessão de péssimas colheitas, que gerou preços inimaginavelmente altos nos grãos, enquanto a moral dos cidadãos já estava ferida pela sífilis, pela varíola e ainda pelos efeitos que restavam da mesmíssima peste bubônica. Então os moradores naquela cidade estavam passando por um momento difícil, né? Então assim, eles imaginam, eu penso o seguinte: isso causou mais fragilidade para que entidades demoníacas pudessem tomar conta daquela população de maneira geral, né? Então tá aqui. E tá falando um pouco aqui, eu vou deixar na descrição para a galera, mas vamos lá. Contudo, permanece uma questão: por qual motivo teriam os episódios de histeria cessado? Apenas porque a superstição parou de existir, como aposta do historiador americano? Não é no que apostam outros pesquisadores. Eles, relembrando um pouco de Paracelsus, lembram da repressão moral existente na Idade Média. Afinal, trata-se do período de maior religiosidade de toda a história do continente europeu. Significa que as pessoas eram impedidas na época de fazer qualquer coisa, né? Então as pessoas ele está acreditando nisso aqui. Também se verifica que eventos nos quais indivíduos possam escapar temporariamente da individualização do ser,
de libertação mesmo, não só sexual. Existiram em quase todas, agora eu vou começar a falar um pouco sobre a história do carnaval. Existiram em quase todas as civilizações ocidentais da antiguidade, bem como na atualidade, persistem, mas existia um breve momento de pausa, mesmo que não da forma exagerada de que antes, se concebia como verdade absoluta em termos medievais. Na antiga Babilônia, a libertação acontecia durante as ceceias, espécies de processadora do carnaval, espécie de predecessores do carnaval. Chegava ao ponto em que um escravo, durante os dias de festividade, assumia o papel de rei. O escolhido vestia-se como monarca, alimentava-se da mesma forma e até mesmo dormia com suas esposas. Ao final, porém, ele era chicoteado e morto por enforcamento. Havia em Roma as Saturnálias e as Lupercálias. As primeiras ocorriam no solstício de inverno, em dezembro, já as segundas em fevereiro. Ambas se tratavam de festas que duravam vários dias, com comidas, bebidas e danças. Os papéis sociais, assim como na Mesopotâmia, também eram invertidos temporariamente, com escravos colocando-se no lugar de seus senhores e esses colocando-se na figura de escravos. Está aí falando das festas. Isso sem contar na Roma Antiga, ainda persistiam os bacanais, os rituais que envolviam sexo, álcool e homenagem ao deus Baco. Daí que vem o carnaval, tá? De tudo isso aí. A versão romana de Dionísio. Também na Grécia se celebravam festivais similares. Com o surgimento da Igreja Católica, porém, surgiu a necessidade de se adequar ao festival pagão aos padrões da fé cristã, como se apropriou das celebrações do solstício de inverno no hemisfério norte, que se transformaram no Natal. No caso das festividades que mais envolviam sexo e álcool, a Igreja criou a Quaresma, de formas que as festas ocorressem antes do período religioso, e também se aboliu a inversão dos papéis sociais, uma vez que assim assumia também a inversão entre o Deus e o diabo, e dessa forma se concebeu o carnaval como o conhecemos nos dias de hoje. Tá? A origem do carnaval, além de pagã, também é relacionada aos prazeres do corpo, e sua nomenclatura já indica, ele surgiu de carnes vales, sendo que carnes em latim significa carnes e vales significa prazeres. Aí, na Idade Média, a adequação acabou sendo forte demais, apontam alguns estudiosos, e assim diz que não havia um período de festividades para aliviar o estresse acumulado dos tempos difíceis de enfermidades e fome. E dessa forma, após uma elevação já dos altos níveis de estresse causados por motivos externos, como colheitas ruins, junto ao medo dos espíritos, como apontou Waller, foi criado um ambiente perfeito para uma histeria em massa, personificado nas epidemias de dança. E na Renascença, várias festas de tradições clássicas foram resgatadas, mesmo que de forma conjunta, com a religiosidade da Igreja, ou depois das religiões protestantes. Hoje ainda temos essas festividades de libertação, não é somente no caso do Carnaval, mas do Ano Novo, como uma celebração de natureza ligada a bebidas alcoólicas também. Então, quando for comemorar, aqui o site está dizendo, então quando for comemorar o Ano Novo, pense nisso, é importante para a espécie humana se soltar um pouco, mesmo que temporariamente extravasar, livrando-se um pouco do estresse acumulado. Pode ser por isso que não há mais epidemias de dança, afinal, agora dançamos por livre e espontânea vontade quando nas datas apropriadas. Significa que o que o site está tentando explicar é que naquela época, a Igreja Católica ela travava muitos, não tinha mais aquelas festas que existiam na antiguidade para poder o povo se liberar um pouco do estresse. Então, na realidade, eu não penso dessa forma. Eu penso que isso acontecia, sim, esses seres interdimensionais, eles aproveitam os momentos certos para ocupar ali, através das frequências, o corpo do ser humano, seja lá de que maneira for. E quando você tem essas festas, libera, você percebe que no carnaval isso acontece muito, Pessoas que são normais, sabe, há muita briga, um mata o outro, é tipo uma festa, isso não é libertação, Isso aí então, sabe, muita morte, muito acidente nas estradas, as pessoas bebem, as pessoas fazem sexo, assim, pessoas comuns, assim, que não estão acostumadas a fazer aquilo, fazem coisas horrorosas. Então, assim, é uma festa que serve, foi feita anual por conta dizem eles, para libertar as pessoas um pouco do estresse, mas na realidade causa inúmeras tragédias e a gente vê o que acontece por aí. Eu vou deixar para vocês, então daí, um dos principais motivos que fizeram com que o carnaval passasse a existir foi justamente o fato de terem ocorrido essas epidemias de dança na Europa, e eles dizem que as pessoas têm que extravasar.
né? O gado, que é tão sofrido, que paga tanto imposto, que trabalha tanto, não mudou nada, né? Antigamente eles só tinham consciência de que eram escravos, hoje nós não temos essa consciência. Somos escravos ainda, mas não temos essa consciência. Então as festas é para isso, é para fazer, deixa o gado liberar um pouco, né? Deixa o gado aproveitar um pouquinho, porque durante o ano a gente vai arrebentar com eles, então eles precisam desse momento para extravasar. Na realidade, é nisso que o mundo vive, né? Infelizmente, nós somos gado, nós somos números. Não adianta ficar triste quando eu digo isso, que eu também me incluo nisso. Então, na realidade, o que eu vou deixar para vocês aqui são alguns eventos interessantes aí que acontecem no Carnaval. E é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço, não é inscrito, se inscreva aí. Um abraço e até a próxima. É o quê? Onde estou? Ivete hoje já zerou. Eu acho que nem eu usaria uma roupa dessa. Ivete hoje quer me tombar. Vocês sabem quem tá aqui? Porque vocês sabem que não é mais a chata da Ivete Sangalo. Quem é que tá aqui? Ivete hoje já zerou. Eu acho que nem eu usaria uma roupa dessa. Ivete hoje quer me tombar. Vocês sabem quem tá aqui? Porque vocês sabem que não é mais a chata da Ivete Sangalo. Oculta por detrás daquele desfile, o diabo mostrando claramente o que ele faz na festa da carne. E ele entrou de cabeça erguida, sorridente, acenando para todo mundo. Só que a imprensa não quis dar muita divulgação para esse fato, mas está na internet para você ver. Repentinamente aquele carro alegórico pega fogo e o diabo começa a queimar, aquela escultura de Satanás começa a queimar. E quando consegue apagar o incêndio, ele não está mais de cabeça erguida e sorridente, ele está com a cabeça caída, com o braço caído, porque aquilo foi a mão de Deus, para mostrar que mesmo no carnaval, ele não está ausente, mesmo na festa da carne, o Espírito de Deus não se escondeu, que